Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo e desta vez o que eu vou abordar com vocês, pelo menos eu vou tentar aqui nesses minutos que eu reservei para gravar esse vídeo, fazer uma demonstração de que é possível, sem muito trabalho e sem muito medo, você criar algumas macros simples e úteis. Para quem já conhece macros, esse tutorial poderá até parecer um pouco repetitivo ou básico, mas para quem não conhece, que na verdade é o público-alvo que eu quero atingir gravando esses vídeos e outros que virão, uma série de vídeos que eu ainda não decidi se vou dar um nome específico para eles, mas é para sair dessa inércia de achar que macro é uma coisa assim de outro mundo, ou que você precisa ter um conhecimento absurdo para começar a trabalhar com as macros. É claro, se você quiser fazer coisas avançadas, conhecimento avançado é requerido. Entretanto, sem precisar ter um conhecimento profundo de como o VBA funciona e as macros funcionam, você consegue ter um aproveitamento muito bom desse mecanismo que o Excel te oferece para você gravar a utilização de macros, que na verdade é você conseguir gravar uma sequência de passos que você pode, através de um simples clique no botão, do botão play ou executar, reproduzir aqueles passos. E se você ainda tiver a chance de poder mexer, né, poder interferir nessa repetição de passos, aí torna-se uma ferramenta extremamente poderosa e de uma produtividade sem igual. Principalmente se você vai usar essas macros para você mesmo. Aí eu diria que é o caso perfeito, porque você domina o ambiente de execução e não precisa distribuir isso para outros, que aí a gente entra numa outra seara. O que eu quero aqui é deixar claro para vocês que é possível sim começar a fazer um uso simples e poderoso das macros sem precisar se aprofundar muito no conhecimento delas. E eu vou tentar colocar isso aqui através de um exemplo prático, usando como cobaia essa planilha que já estou usando há mais ou menos uns 2 vídeos, que novamente é uma lista de equipamentos utilizada por uma empresa, que é uma empresa, enfim, da família, do meu pai. Eles fazem o controle de equipamentos para clientes, e aqui temos uma lista de equipamentos que eu vou fazer algumas brincadeiras em cima dela. E o que eu vou tentar mostrar aqui é um caso clássico, por exemplo, que todas as vezes que insere-se um item novo nessa lista de instrumentos, o desejo de quem a utiliza é que esses instrumentos fiquem organizados numa classificação tal. Por exemplo, aqui eu vou usar como cobaia a data de entrada, por exemplo. Porque o cadastro do instrumento ele não acontece exatamente na data em que ele entrou, pode acontecer a posteriori. Ou até adiantado, sabendo que esse instrumento vai chegar numa data tal, enfim. O fato é que a data de entrada não é exatamente aquela data em que eu estou cadastrando. Então, não é verdade que esses instrumentos são cadastrados na ordem de entrada, mas eu quero que a ordem esteja sempre classificada pela data de entrada, e eu não quero precisar ter que ficar replicando isso todas as vezes que eu incluo um instrumento ou mais instrumentos novos. Esse é um caso perfeito para você gravar uma macro para fazer isso. Mas é claro, é preciso tomar certos cuidados, porque a macro grava exatamente os passos que você executa, ou seja, se eu fizer os passos e esses passos estiver gravado que eu vou gravar, eu vou aplicar essa ação neste range aqui, por exemplo, você vai precisar corrigir isso para que a macro não enxergue somente este range, enxergue realmente todo o range de lista de equipamentos que a gente quer trabalhar, certo? É isso que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Aqui por enquanto ela está classificada por ID, ou seja, vai do 1 até o 336. E eu quero classificar isso daqui por data de entrada. Fazer isso é extremamente simples. Se você tem um conhecimento básico de Excel, eu vou vir aqui na página inicial, eu vou aqui em classificar. Ele faz uma classificação automática pela coluna em que eu estou selecionado. Se eu vier aqui na lista, na data de entrada e clicar em classificar, ele vai classificar do mais velho para o mais novo. Essa é a ordem básica. E aqui nós temos a lista classificada da maneira que nós queremos. Muito bem. Se a gente insere um novo equipamento, a gente tem que ir lá executar essa ação de novo. Lembrando que eu tenho que selecionar as de entrada e por aí vai. Eu vou automatizar somente uma classificação, mas imagina se eu tivesse que fazer classificação por 3 ou 4 colunas, o que é possível. Classifica primeiro por data de entrada, depois por data de calibração, por exemplo, e depois por próxima calibração. Ou seja, você consegue fazer um encadeamento de classificação
para que você consiga ter uma ordem um pouco mais organizada do resultado que você quer. E aí fica um pouco mais complicado você conseguir reproduzir todos os passos, porque aí você precisaria vir até aqui, menu dados, classificar e aí selecionar qual a ordem das classificações que você quer adicionar, certo? Vamos supor que seja por data de entrada e por modelo, por exemplo, de A a Z. Pronto, data de entrada e modelo. E eu precisaria replicar isso todas as vezes em que eu tivesse que fazer essa classificação, certo? Vamos então gravar uma macro para isso, pessoal. Então, primeiro eu vou voltar à ordem original. Vou deixar a planilha intocada. Classifiquei por ID, muito bem. Eu quero classificar então por data de entrada e por modelo de instrumento. Na verdade, vamos por descrição, que faz mais sentido. O modelo é algo muito técnico. Eu vou então efetuar a classificação pela data de entrada e também pela descrição dos instrumentos, fazendo o uso do gravador de macros. Para isso, eu preciso vir até a aba desenvolvedor. Se você não sabe como ativar a aba desenvolvedor no seu Excel, pessoal, simples, muito rápido, arquivo, opções, já mostrei isso em outros vídeos. Você vem aqui na personalizar faixa de opções e aqui nessa lista você tem a opção desenvolvedor ativa, que você vai passar a ver essa aba de desenvolvedor lá na parte de cima. Então vamos lá. Eu vou clicar em gravar macros e vou começar a atividade de gravação de macros, certo? Vamos lá. Vamos ver o que o Excel vai dar para nós se a gente executar essa ação passo a passo com o gravador de macros ligado. Pronto, começou. Vou chamar de macro útil. E vou clicar em OK. Pronto, estou em modo de gravação. Isso pode ser visto através dessa opção que está ativada para a gravação. Ok? Inclusive, acho que é isso que está acontecendo aqui embaixo. O Excel 2016, pelo menos, te dá uma sinalização de que existe algo sendo gravado nesse momento. Cuidado agora com o que vocês forem digitar ou que vocês forem clicar, que tudo isso o Excel está rastreando. O que eu quero fazer é, então, vir aqui no menu Dados, na opção de Classificação. Eu quero classificar por data de entrada e depois valores do mais antigo para o mais novo, tá perfeito. E depois eu quero classificar por descrição, que faz mais sentido. Valores de A a Z, perfeito. Ele já identificou que na data de entrada temos valores de data. Desculpa o formato aqui, tá, pessoal? É que o meu computador está formatado para o inglês americano, por isso que aqui aparece mês, dia e não dia, mês. Mas essa dica vai funcionar automaticamente para vocês. Ele reconheceu que data de entrada é uma coluna com valores de data e que descrição de instrumento é uma coluna com valores de texto, certo? Cliquei em OK e ops, classificou tudo bonitinho. E o que eu vou fazer agora é clicar aqui em parar, ou posso vir aqui em desenvolvedor e vou parar a gravação. Muito bem, vou aqui classificar manualmente para alguma outra coisa, que no caso ID, por exemplo, classifiquei e vou executar a minha macro para ver o que acontece. Macros, executar. Pronto, ele classificou do jeito que eu queria, porque já estava gravado exatamente as ações que eu havia executado agora há pouco. Ele está agora classificado primeiro por data de entrada e na data de entrada ele está classificando por descrição do instrumento. Está aqui. Muito bem. Funcionou bonitinho, tudo que nós queríamos. E é claro, vamos dar uma olhada no que está gravado nessa macro para ver se eu consigo executar essa ação de novo. E antes de olhar para a macro, vamos ver se isso é válido. Eu vou inserir um novo instrumento aqui. Eu sei que está seguindo um ID numérico, então eu vou pegar aqui primeiro o valor maior dessa matriz toda aqui. Ops. É isso que eu preciso. O que ele está pedindo mais? Maior. Deixa eu ver. Eu não sei o que é esse K. Olha, faz tanto tempo que eu não uso essa função. K é a posição começando do maior. Ah, tá. Muito bem, vou colocar 1 aqui que deve ser suficiente. Muito bem. 336 é o maior número que eu tenho aqui, então o próximo ID é 337. Eu só precisei fazer essa verificação para que eu tivesse cadastrando um ID não repetido, ok? Deixa eu copiar a formatação, é Arial 8, né? Para não ficar muito diferente do que está sendo cadastrado.
Podia ter usado o pincel, mas já estou aqui. Muito bem, 337. Aqui vai ser um número de controle X, eu vou usar um que esteja aqui. O modelo PTAX, por exemplo. PTAX, somente dados de exemplo, ok, pessoal? Algum número aleatório, alguma outra coisa. Eu vou cadastrar um manuamento analógico. E a marca dele vai ser essa daqui mesmo. Vou copiar tudo, tá? Ctrl D para você copiar o que está na célula de cima. Praticamente um copy-paste. E a data de entrada eu vou colocar hoje. Que não está funcionando. O meu Ctrl X, o meu Ctrl ponto e vírgula não está funcionando. Ó, isso é terrível. Eu preciso verificar se tem alguma coisa travando os meus atalhos. Mas tudo bem. Eu vou digitar aqui a data atual, que no caso é 4/1/2017. Não se preocupe, isso não é uma trollagem, isso não é uma... Esse vídeo não é um 1º de abril, tá? Não tem data de saída, vou deixar aqui a mesma coisa que a periodicidade e vou copiar tudo o resto, ok, pessoal? O que me interessa é saber a data de entrada. Por enquanto está certo, ele está ordenado da forma correta. Mas se eu colocar aqui uma data mais passada, por exemplo, vou colocar aqui, entrou dia 1º de janeiro de 2017, perdão. Pronto, isso daqui não está mais na ordem certa. Eu quero que ele entre na ordem certa e, para isso, executar a minha macro deve ser suficiente. Vejamos. Será que foi? Eu vou lá para o final e, opa, não foi suficiente. Ele não entrou na ordenação e isso tem um motivo. Poxa, mas seria tão legal se ele conseguisse descobrir isso automaticamente. Como é que aqui eu vou mostrar para vocês como deixar isso funcionando, ou seja, como fazer para ele cobrir toda a área para que essa macro passe a ser útil, ou seja, apenas um clicar de um botão ele sabe identificar que tem mais um registro ali e inclui ele no balaio todo da ordenação. Então vamos lá no VBA, é hora do VBA. Tem dois jeitos de você ir para a edição dessa macro. O primeiro é você realmente abrir o Visual Basic e entrar e navegar até achar sua macro. O segundo é você vir aqui na opção Desenvolvedor Macros, você selecionar a macro que você quer editar e clicar aqui no botão editar que ele vai abrir o Visual Basic exatamente onde você estava. Muito bem. Por que ele não pegou então aquela linha? Deixa eu explicar para vocês algumas coisas que o Excel está fazendo aqui. Através do gravador de macros. Muitas vezes, isso aí vocês vão começar a se acostumar no momento que vocês começarem a gravar as macros de vocês. O Excel ele produz muita coisa que não é necessária. Você vai começar a se acostumar a apagar muitos valores, apagar muitas linhas que o Excel, que o gravador de macros produz, porque você sabe que para executar aquela ação ela não é necessária. Então você deixa o código um pouco mais limpo. Por exemplo, aqui antes de começar ele limpa a ordenação. É isso que esse código está fazendo. Eu só estou lendo para vocês. Você não precisa entender isso aqui na íntegra, ok, pessoal? Ou seja, primeiro ele limpa toda a ordenação, depois ele começa a fazer a configuração de ordenação. Primeiro ele faz aqui, ele adiciona quais são J2 até J337. Isso seria, no caso, vamos lá. Na verdade, o que me interessa é isso daqui. O range de ordenação que ele está fazendo aqui. Muito bem, vamos tentar entender o que ele está fazendo. J2 até J337. O que isso significa? J2. Que célula é essa? Óbvio, a data de entrada. Até J337. Muito bem. O que ele está fazendo aqui é adicionando a coluna de data. Voltar de entrada. Na ordenação. Ou seja, ele está pegando tudo que se refere à ordenação. Ele está pegando a coluna inteira de data de entrada e está adicionando como um critério para a ordenação. Ou seja, quando eu abrir essa caixa aqui de classificação, o que eu disse? Eu mencionei duas colunas que eu quero que ele faça a ordenação para mim. Que nesse caso é a data de entrada e também depois a descrição do instrumento. A descrição do instrumento está na coluna F, então provavelmente o que a gente vai ver lá é ele adicionando também de F a F337.
Então eu posso repetir esse comentário aqui. No caso, que seria a descrição do instrumento. Descrição do instrumento. E meu teclado está ruim. Preciso comprar um novo. Como é possível errar tanto assim? Descrição do instrumento. Claro, né? É mais fácil culpar o teclado do que culpar a mim mesmo. Muito bem, incluiu as duas colunas. Incluiu... E depois que incluir as duas colunas, se precisasse de mais, ele incluiria. Ele faz a ordenação nessa área toda aqui, que no caso é a área que está cobrindo toda a lista de instrumentos. O problema é que ele vai até a linha 337, e isso é mostrado aqui, aqui e aqui. Por isso que aquela linha nova que nós adicionamos, ela não entrou nessa nova. Quando eu cliquei em ordenar mais uma vez, vou lá de novo. Desenvolvedor, vou lá nas macros, eu vou executar essa macro. Ele refaz a ordenação, mas essa última linha ela não é incluída. Ela não deveria estar aqui, ela deveria estar mais para cima. Ela deveria estar aqui, ó. Opa, não, bem antes. Antes de 2017, ela deveria estar aqui. Entre essa linha e essa linha. Ela não foi incluída porque essa macro não está olhando para isso. Então, se eu vier aqui e incluí-la, só para critério de teste, ou seja, as colunas continuam as mesmas, eu só estou aumentando a área. Ops. O que vai acontecer é o seguinte. Vou deixar até focado aqui, para a gente ver o que vai acontecer. Vou nas macros e vou executar as macros. Vamos ver se a última linha continua sendo aquela. Opa, é nada. O meu ID é o 338, certo? Onde é que ele está? Olha ele aqui. Desculpa, 337. 338 é a quantidade de linhas. Porque temos a primeira linha, que é a linha de cabeçalhos. Agora funcionou. Ou seja, dá para ir um pouco mais longe, se a gente quiser que cada vez que um valor seja adicionado, ele inclua ele na automação, ele inclua ele na minha classificação. E aqui eu vou ensinar um pequeno truque para vocês conseguirem fazer isso, sem precisar mexer muito no código. Que é o seguinte, existe uma propriedade, primeiro pessoal, uma coisa muito bacana aqui, que dá para fazer, que é o seguinte, todo momento ele está fazendo referência à planilha 1, tá vendo? Se eu quiser, olha, o engraçado é que ele fez o seguinte, ó, ele fez esse width aqui, e quando você faz esse width, a partir do momento que você cria esse width, que no caso que é, você engloba o contexto dessa variável, você não precisa mais digitar ponto alguma coisa, certo? Se você simplesmente pegar, eu vou pegar essa linha aqui, vou copiar aqui para cima, o código deve continuar funcionando sem problema. Vou indentar aqui para ficar mais legível. Vou executar o código de novo. Macros. Pode ver que ele executou sem problemas. Mas eu agora não preciso mais fazer essa referência. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Aham, entendi. O with, pessoal, ele economiza que eu preciso digitar toda a cadeia se eu preciso acessar esse objeto várias vezes, que é o que está acontecendo aqui. Como o sort ele é chamado praticamente todas as vezes, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar ele daqui e vou deixar o sort aqui, como ele estava. Agora eu posso apagar tudo isso daqui. Por quê? Quando eu faço essa chamada do with, é como se eu já estivesse digitado tudo isso daqui e não precisasse digitar mais. Então já estamos dando uma limpada na nossa macro. Ou seja, o sort está sempre se aplicando à planilha 1. Eu não preciso repetir o tempo todo que eu quero aplicar esse sort na planilha 1. Mas eu vou salvar aqui e vou executar a macro mais uma vez. Para vê-la funcionando, eu vou reordenar pelo ID. E vou executar a macro de novo e vamos ver se vai fazer o que nós queremos. A minha linha está lá embaixo, 337, muito bem. Macros e executar. Ops, o que aconteceu? Esse sort não vale dessa forma. Por quê? Vamos ver. Vamos desfazer o código, ver se eu errei em alguma coisa. Pelo visto ele exige que essa chamada seja feita desta forma aqui. Muito bem. Existe uma outra forma de economizar esse caminho? Existe. Posso fazer o seguinte, posso criar uma variável chamada planilha1.
dizer que a planilha 1, se eu vou colocar aqui, é esse cara todo aqui, ó. Tará. Agora, ao invés de precisar digitar tudo aqui, parece que existe um requisito para o método sort. Ops, planilha 1. Vou chamar de plan 1, que fica mais fácil, né? Para não complicar muito, ok, pessoal? Estou tentando deixar o mais simples possível para que vocês não se percam tanto. Primeiro, eu gravei a macro. Segundo, agora estou limpando a macro, comentei a macro. E agora estou deixando a leitura dela um pouco mais simples. O que esse sort todo está fazendo, a gente não precisa entender agora. Certo? Ou seja, ActiveWorkbook.worksheets.planilha 1, que faz referência à planilha 1, que nós estamos trabalhando aqui, agora está resumido a esta variável. Acredito que agora a nossa macro deva funcionar a contento. E funcionou. Muito bem. Onde está o meu 337? Que é a nossa cobaia. 2016. Na verdade, eu devia ter pintado a célula para achar ela mais fácil, né? Besteira minha. Tá aqui. Vou até pintar ela aqui, para que das próximas vezes a gente consiga encontrar ela mais fácil. Muito bem. A ordenação está funcionando. A macro continua funcionando. Vamos salvar o arquivo, que a gente nunca sabe. E agora a macro está ficando mais legível. Todas essas opções aqui, a gente já sabe mais ou menos o que elas estão fazendo. Se você quer vê-la mudando de valor, você pode gravar macros, gravem diversas macros e vejam que o código é produzido, vejam a diferença entre um e o outro, que é assim que vocês vão aprender como é que o gravador de macros funciona. Qual foi o desafio que nós enfrentamos? Que ele não sabe que eu estou incluindo uma linha nova. Muito bem, existe uma propriedade, agora que nós temos aqui a variável plan1, certo? Eu não sei se ele vai reconhecer o plan1 aqui, acho que não. Mas vamos usar essa linha aqui. A gente sabe que essa linha aqui ela passa a ser atribuída a essa variável, e daqui para baixo eu posso fazer referência a essa plan1 através dessa variável chamada plan1. Existe uma propriedade chamada usedRange, que na tradução literal seria o range utilizado, que te devolve todo o range de células que está em uso, ou seja, que tem algum conteúdo. E aqui, nesse caso da minha planilha, eu só estou usando ela para cadastrar os equipamentos. Não tem mais nada para a direita, não tem mais nada lá para baixo, e não tem cabeçalho maluco aqui em cima. Tá? Não quero isso. Já expliquei isso no vídeo anterior, link está aqui no post. O porquê que é muito... vamos dizer, uma boa prática e muito importante você deixar os seus dados limpos. Se você precisa fazer transformação neles, faça um filtro, exporte para algum outro lugar. Eu ensino a fazer isso num vídeo que eu gravei faz pouco tempo, que é fazendo a utilização de filtros avançados. E é poderoso porque mantém a sua base de dados, ela fica limpa. Limpa de formatos, limpa de sujeira, limpa de fórmulas. E aí, se você precisar aplicar alguma visão em cima dela, você meio que automaticamente exporta ela para uma outra planilha para você trabalhar os dados ali. Mas o mais importante é manter os dados seguros e sem muita alteração. Muito bem. Pronto, falei, acabou. Vou colocar o link do post aqui embaixo. Então, quando você começa a utilizar esse tipo de estrutura, esse tipo de uso do usedRange passa a fazer sentido, porque automaticamente eu vou ter a quantidade, toda a região de células utilizada pelo meu cadastro, eu vou ter a quantidade total de colunas, a quantidade total de linhas utilizadas. Então, usedRange ele tem duas propriedades, chamada rows ou columns, que seria, no caso, as colunas ou as linhas ocupadas. O que me interessa no caso são as linhas, que no caso rows, do inglês linhas, linha, né? Ponto count. Esse cara vai me retornar um número que é a quantidade total de linhas que podem ser, que estão ocupadas naquele momento naquela planilha. Eu vou fazer isso utilizando, eu vou testar esse cara utilizando MessageBox. Quem não sabe o que é MessageBox, tem um vídeo falando a respeito disso, link também na descrição. E eu vou colar isso daqui para ver o que ele mostra para mim na tela. Eu vou receber um erro, porque esse cara daqui de baixo, janela de verificação, não sabe o que é plan1. Então tem que dizer tudo isso daqui. Não se preocupem, é só para teste.
Então, me dá todas a quantidade de linhas utilizadas na planilha 1. Estou lendo ao contrário, né? As linguagens de programação elas têm esse fato engraçado. Você tem que escrever a instrução meio que na ordem contrária da que você pensa. Então, conte para mim as linhas do range utilizado da planilha 1 aqui nesse arquivo de trabalho. Engraçado, mas funciona. Vou clicar em Enter e olha, 338. É exatamente o número que a gente queria. Ótimo, ótimo, perfeito. Então, esse cara vai me dar o número total de linhas da planilha que estiver utilizada. E se eu colocar mais uma linha lá embaixo, só para teste, ó. Teste. Vou clicar em OK. De novo, 339. Perfeito, é um número que eu preciso para que a minha ordenação aconteça de uma forma automática. Então eu vou dizer quantidade linhas é igual a esse cara. E agora, ao invés de dizer que é tudo isso daqui, eu vou fazer um pequeno truque, que é a concatenação. Ou seja, quantidade de linhas, linhas. Não estou discutindo boas práticas aqui, pessoal. Se você já é programador VBA, você sabe o que está acontecendo. Existe uma maneira melhor de fazer isso, porém, a ideia aqui é ser simples. Explicando muito rapidamente o que esse cifrão está fazendo, é o seguinte, pessoal. Tenho dois textos aqui. Oi. Por exemplo, eu tenho um texto aqui chamado Oi. Message box. Oi. Se eu quiser unir ele a algum outro texto, eu uso esse símbolo de cifrão para fazer essa união, né? Tudo bem. Se eu tirar o espaço aqui, ele vai unir sem espaços. Se eu colocar um espaço aqui, aí tudo bem. E aí uma das coisas bacanas do Visual Basic, ou não tão bacanas, é que você pode unir a números, né? Oi 1, por exemplo. Ou seja, J2 mais quantidade de linhas, eu vou até copiar isso daqui. Quantidade de linhas novamente não existe aqui para nós, mas no nosso caso ele retornou 338, não sei se vocês lembram. O resultado disso aqui vai ser isso aqui, ó, J2, J338, que é exatamente aquele valor que estava escrito aqui antes da gente fazer isso daqui. Ou seja, ele vai construir o range a partir da quantidade de linhas que estiver na planilha. Vamos ver isso funcionando, que até eu estou curioso. Eu tive a ideia, mas não fiz um teste antes. Olha só, estou me confessando aqui. Eu vou inserir mais uma linha. Eu vou copiar aqui. Eu sei que agora é a 339. 339. Eu vou copiar alguma outra coisa aqui. Copiar uma outra coisa aqui. Um número aleatório. Aqui eu mantenho. Agora vai ser uma balança eletrônica. Vai ser... Eu nem sei se eu fiz certo aqui. A balança ela tem que ser em quilos. Claro, né? Uma balança. A unidade de medida vai ser também em quilo. E agora eu vou colocar, eu quero que fique antes da minha linha 1 do 1. Então vai ser dezembro 31 de 2016. Vamos ver se vai funcionar. E o resto eu vou deixar igual, pessoal, não precisa diferenciar. A minha linha 1 do 1 de 2017 está amarela, essa aqui eu vou colocar ela em laranja. Vamos executar nossa macro para ver se ela faz o que nós queremos. Vamos ver se não dá nenhum erro. Macros. Executar. O que aconteceu? Oh meu Deus, vamos lá. Tá aqui. Funcionou. Ele englobou a nova linha, porque a partir de agora ele está obtendo a linha pela quantidade de linhas que já existe na planilha. E se eu adicionar mais, ele vai considerar da mesma forma. E se eu reduzir, ou seja, se eu excluir uma linha aqui do meio, eu vou excluir essa aqui do 1 do 1 de 2017. Vamos ver se funciona. Macros. Executar, executou, ele já fez a consideração que a linha não estava lá, colocou essa linha aqui no lugar certo e, obviamente, a quantidade de linhas agora, ela deve ser, acabei apagando toda a linha aqui, né? Tudo bem. Vamos escrever aqui de novo, message box. Escreve tudo de novo? Não, escreve tudo de novo, não. Vamos copiar e colar, porque... Como diz o querido Bill Gates, um bom programador é o programador preguiçoso, porque ele sempre vai encontrar a solução mais econômica.
Pronto, voltou até ser 338. E agora, senhoras e senhores, temos uma macro que está fazendo a ordenação para nós. A ordenação que a gente decidir gravar e deixar nessa macro aqui. A gente pode, por exemplo, associar um botão, que eu posso colocar aqui em cima. Por exemplo, um jeito de fazer isso é deixar tudo isso aqui alinhado à direita. Eu sei que é feio, pessoal, mas só para deixar visível, eu vou adicionar um botão. Esse botão vai ficar aqui. Esse botão vai ser macro útil. Esse botão vai ter o texto classificar ou algum outro texto que você ache útil. Cliquei, ele ordenou. Deixa eu desclassificar. Desclassificar foi ótimo, né? Classifiquei, foi para a ordem que eu queria. Pronto, pessoal. E se eu for muito mais atrevido, eu não recomendo que vocês façam isso porque a planilha vai ficar lenta. Eu posso vir aqui na planilha e no change, ou seja, não no selection change, mas no change, ou seja, sempre que tiver uma mudança na planilha, eu posso disparar essa macro. Só que isso vai acontecer todas as vezes que você fizer uma mudança, mas o benefício disso seria que a planilha estivesse ordenada sempre, certo? Aliás, fiquei curioso para saber como é que isso vai ficar. Vou chamar aqui call macro útil, é assim que você chama macro. Você não precisa saber o que está acontecendo aqui, tá, pessoal? Vamos ver. Mudança. Eu vou colocar aqui 1/1 de 2017. Pronto, ele reclassificou. Foi exatamente isso que eu estava comentando com vocês. Ó. Veio parar aqui. Na hora que muda, ele já reclassifica. Pode não ser o comportamento desejável, mas para vocês terem uma ideia, é mais ou menos assim que ela se comportaria e como você teria uma ordem automática. Seria uma forma de você ter uma ordenação automática sempre que você adicionar um novo registro na tua planilha. Ok? Senhores, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero não ter sido muito complicado. Eu espero que essa série de novos vídeos deem a vocês um esclarecimento maior do que são as macros, como elas podem ser saudáveis, como elas parecem um bicho de 7 cabeças quando você olha, ou pelo menos à primeira vista, mas no momento em que você começa a ter uma noção do benefício em que ela pode te trazer, a sua visão e como é simples você tirar proveito dessas vantagens e fazer pequenas mudanças para ela refletir o que você realmente precisa, aí é um novo mundo de oportunidades, certo? Já me alonguei demais, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar esse código e essa planilha talvez anexa aqui nesse vídeo, e pelo menos a macro estará lá. É isso, só. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Lembrando que você pode deixar suas sugestões e comentários aí embaixo no vídeo. Mas se pintar alguma dúvida, não se esquece, corre lá para o nosso fórum, o endereço está aí na descrição do vídeo. É um espaço super bacana, onde a gente discute sobre Excel, VBA e um monte de outras coisas. A gente se vê lá.